Pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula. Hoje eu resolvi fazer alguns exercícios sobre densidade e outros exercícios sobre pressão, conteúdo que a gente estudou na aula de segunda-feira. E devido àquele feedback que a gente teve no final da aula, nossa conversa final, eu resolvi então não continuar um conteúdo novo agora, mas que a gente revisasse esse conteúdo, né? Fizesse alguns exercícios para a gente fixar melhor os conceitos de densidade e de pressão. Vamos começar com densidade, né? Então, o que é a densidade que nós havíamos estudado? Claro, tem tudo isso que eu vou falar para vocês, tem no material que a gente estuda, tá? Porém, aqui, o que nós vamos fazer é, eu vou resolver os exercícios, esses aqui, que vocês estão vendo alguns aqui, né? Uns 6 exercícios a gente vai fazer agora. Mas a gente precisa lembrar de alguns conceitos, né? O que é interessante da física? O interessante da física é que a gente mistura elementos matemáticos com elementos de definição, né? Com elementos de teoremas que tanto tem abrangência matemática, que a gente vai fazer vários cálculos aqui, como também tem questões, como a gente viu na última aula, sobre a teoria por trás dos conceitos, né? Por exemplo, o que é a densidade? A densidade ela é definida como sendo a razão, ou como sendo quociente entre a massa de um corpo e o volume. Então, em termos práticos, em termos, na verdade, matemáticos, nós temos o quê? Que a densidade ela é descrita como sendo a massa do corpo dividido pelo seu volume, tá? E é isso aqui que nós vamos estar utilizando no primeiro momento para resolver as questões que eu vou propor agora para vocês, tá? Então, vamos lá. E aí, vale um detalhe muito importante aqui, gente. Então, a gente tem que entender o seguinte. A densidade, vamos manter o volume constante. Vamos colocar, por exemplo, aqui assim, ó. Vamos pegar, por exemplo, deixa eu fazer um outro aqui e explicar da seguinte maneira para vocês, ó. Densidade, eu quero explicar um conceito bem interessante para vocês. Na verdade, não é bem um conceito, mas é uma relação de proporcionalidade que a gente precisa entender, tá? Imagine que você tem um cilindro, como se fosse uma lata de leite, um copo, tá? Um recipiente que você pode colocar objetos aqui dentro, substâncias aqui dentro. Então, o volume vai ser constante, ou seja, a forma do objeto não muda, tá? Então, a gente vai ter o seguinte. Quanto maior a massa de uma substância, tá? Se o volume é o mesmo, tá? Vamos supor, por exemplo, que você tem um balde de 20 litros, tá? Que cabe em 20 litros de água. Isso não significa dizer que sempre vai ser isso, tá? Só para esse exemplo aqui, vamos supor que é um balde de 20 litros. Então, se o volume é constante, então a densidade e a massa serão grandezas proporcionais. Quanto maior a massa, maior a densidade. Então, quanto maior a densidade, maior a massa. Oi, Thiago. Isso está em alguma página ou o senhor está passando Nenhuma página. Pra gente? Nenhuma página. Isso aqui eu estou explicando para vocês uma parte. Na verdade, vamos lá. Deixa eu começar do zero, então, né? Gente, conteúdo de densidade é o capítulo novo que a gente começou essa semana, tá? Na segunda-feira. Se puder deixar no mudo o microfone para não captar muito som de fora, som externo, tá? Mas vamos lá. É o conteúdo que se encontra a partir da página 9, tá? A partir da página 9 do caderno que nós começamos essa semana, vocês vão encontrar o conteúdo de densidade. E o que é densidade? Densidade é a massa do corpo sobre o volume. Tá? Então, a densidade é uma grandeza que relaciona massa e volume de um corpo. O que eu estou falando para vocês, o que eu estou tentando falar aqui para vocês é o seguinte. Como vocês já se depararam até agora, vocês tiveram aula de física no 9º ano, e esse ano, até esse momento, vocês estão tendo aula de física, vocês devem se deparar com algumas questões que têm um caráter que não faz cálculo, que você precisa analisar proporcionalidades, por exemplo. O que eu estou tentando, né, trazer para vocês é o seguinte. Se eu fixo o volume de uma substância, de qualquer substância que seja, então a densidade da substância ela vai ser proporcional à massa. Isso significa dizer que quanto maior a massa do corpo da substância, maior é a sua densidade, se o volume for o mesmo, tá? Se a substância não modifica o volume. Agora,
Se a massa diminui, a densidade também diminui, tá? Então, quanto maior a massa, maior a densidade. E isso deixando claro, se o volume permanece constante. Se a massa e o volume modificam, aí a gente precisa verificar a divisão dos dois, tá? Essa aqui é uma análise em que o volume fica constante. Agora, vamos supor que a massa do corpo permaneça constante. Vamos supor, por exemplo, 100 quilos de massa, tá? Se o volume aumenta, isso significa dizer que esses 100 quilos aqui vai caber no recipiente bem grande, tá? Se o volume diminui, significa que os 100 quilos vai caber no recipiente pequeno, tá? Então, você vai ter o quê? Que a densidade, ela é inversamente proporcional ao volume. Quanto maior o volume, menor a densidade. Quanto menor o volume, maior a densidade. E isso vocês vão entender de uma maneira tranquila da seguinte forma. Se vocês pegarem, deixa eu ver um exemplo aqui interessante. Eu vi um vídeo, um GIF no Facebook, eu não consegui baixar esse GIF, mas imagina o seguinte, dentro do botijão de gás na casa de vocês não vão abrir isso, não vão mexer com ele, tá? Só explicando para vocês que dentro do botijão é comprimido um gás lá dentro, tá? A densidade do gás, gente, na natureza, ela é muito pequena. Como vocês podem ver, por exemplo, aí onde vocês estão, vocês podem, por exemplo, tá, passar a mão de vocês assim no ar, vocês podem se locomover dentro da casa de vocês e tal, e vocês não vão sentir uma especificidade, se vamos dizer, essa palavra nem existe, né? Mas vocês não vão sentir que o ar está espesso o suficiente para você não conseguir se locomover. Isso porque a densidade do ar é muito pequena. Agora, se você pega, por exemplo, a água e coloca a água dentro de um recipiente, você coloca a sua mão dentro, você começa a sentir uma diferença entre o ar e a água. Isso porque o ar, mesmo que você coloque, vamos supor, você pega o ar e coloque dentro de um balde, né? E fecha esse balde. Se você consegue colocar sua mão lá dentro, você vai conseguir mexer sua mão livremente, sem sentir uma pressão, né? Quando você tem, por exemplo, um balde com água, você coloca sua mão dentro, você consegue perceber a diferença entre o ar e a água em termos de densidade, tá? Os dois têm densidades diferentes. O ar tem uma densidade muito pequena, enquanto que a água tem uma densidade muito superior à do ar. Então, existe essa diferença aí. Outro exemplo que vocês podem ver sobre densidade em relação ao volume é que se você pegar um copo e colocar a água fria, a água normal, a temperatura ambiente, dentro do copo, e colocar uma água congelada, vocês vão perceber a diferença entre as densidades dos dois, né? Na água congelada, você não vai conseguir colocar seu dedo lá dentro, a não ser que ela esteja semi-congelada e você consiga furar e tal, mas, enfim, vocês não vão conseguir porque a densidade se modifica mesmo quando o volume permanece aí constante, tá? Agora vamos lá. Vamos entender agora como que nós vamos resolver as questões. Gente, ó, a primeira questão que nós temos aqui, as 3 primeiras questões que eu vou colocar aqui para vocês são questões simples, tá? São questões em que nós utilizamos diretamente a fórmula e calculamos a densidade. Vejam só, sabendo que a densidade absoluta do ferro é de 7,8 gramas por centímetros cúbicos, determine a massa de uma chapa de ferro cujo volume é igual a 650. Isso aqui é o resultado, tá? Então, vejam só, densidade é simplesmente massa dividido pelo volume. Eu quero saber o valor da massa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume e passar multiplicando. Então, a massa é a densidade vezes o volume. A questão dá para a gente a densidade, que é 7,8. Então, vem aqui, ó, 7,8. O volume é 650. Então, vem aqui e multiplico por 650. Um detalhe importante, tá, gente? Ó, tá vendo que aqui está em centímetros cúbicos? Aqui também tem que estar. Se aqui estivesse, por exemplo, em litros e aqui em centímetros cúbicos, eu precisaria ou converter isso aqui para centímetros cúbicos ou converter isso daqui para litros, tá? Então, fica essa dica aí. Mas observem que já é muito raro esse tipo de questão aparecer. Vamos multiplicar, então, 7,8 por isso aqui, ó. Então, 650 vezes 7,8. Lembrando que é só uma multiplicação básica, tá? 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 5 dá 40, vai 4, 8 vezes 6 dá 48, mais 4, 52.
Agora vamos multiplicar por 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 6, 42. Mais 3, 45, tá? Agora é só somar. Que vai dar 0, 0, 7, 10. Aí vai 1. 1 mais 4, 5, tá? Como eu tenho aqui na nossa multiplicação um dígito após a vírgula, então nós vamos ter aqui um dígito após a vírgula também. Ou seja, 5.070 gramas, tá? Observe que corresponde a essa grandeza que está aqui, tá? Se aqui tivesse quilogramas, aqui estaria em quilogramas, tá? Então, fiquem com essa atenção, com a atenção voltada para essas observações. Também de unidades, que são importantes. Caso as unidades não estejam no mesmo padrão, a gente pode convertê-las para que a resposta obtida não esteja errada, tá? Quer dizer, não que a resposta estaria errada. Por exemplo, vamos supor que aqui, gente, ó, estivessem em litros, ó, tá? Vamos supor que aqui fosse... A questão acabou. Agora vamos pensar o seguinte. Se a densidade nessa questão fosse 7,8 gramas por litro, aí a gente teria que ter um certo cuidado aqui, tá? Porque quando você fosse calcular a massa, o resultado daria isso aqui, ó. 70, né? 5.070 gramas por gramas, centímetros cúbicos, porque aqui tem centímetros cúbicos, por litro, tá? Não ia ser só gramas, seria centímetros cúbicos por litro. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque não seria somente gramas aqui. A gente teria que fazer uma conversão de unidade para que isso fosse dar certo. Então, tome só esse cuidado aqui. Vamos lá para a próxima questão. A densidade absoluta da gasolina é essa, e ele fala que ele ocupa esse volume aqui, ó. Melhor, ele tem essa massa, né? Isso aqui é a massa e essa é a densidade. Ele quer saber qual é o valor do volume. Questão simples, igual a outra, basta a gente aplicar a fórmula. Densidade é simplesmente massa sobre volume. Como eu quero saber o valor do volume agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar o volume para o outro lado multiplicando, já que ele está dividindo, e a densidade eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, volume vai ser massa sobre densidade, e aí é só substituir, ó. Observem que aqui está gramas e aqui também gramas, então tá ok. Então, o volume vai ser a massa, que é 420, dividido pelo volume, que é 0,7. Agora é só dividir. Então, para dividir isso aqui, eu vou multiplicar primeiro por 10, para tirar a vírgula, tá? E aí nós teremos 4.200 dividido por 7, tá? Vou multiplicar por 10 só para tirar a vírgula daqui. Bom, 4.200 dividido por 7, é só você lembrar que 6 vezes 7 é 42, e aí vai sobrar 0. Aí esses dois zeros vocês podem colocar aqui no resultado, porque 0 dividido por 7 é 0, então fica 600, tá? Então, volume, 600 centímetros cúbicos, já que aqui, ó, aparecem centímetros cúbicos. Se aqui tivesse em metros cúbicos, aqui estaria metro cúbico. Se aqui tivesse litros, aqui estaria litros, tá? Então, depende do que aparece aqui para a gente colocar no final, tá bom? Então, esse aqui é o resultado dessa questão. Então, vejam que essas duas questões são questões simples. A gente usa a fórmula da densidade e calcula o que é pedido na questão, tá? Não tem tantas, digamos assim, tantas performances diferentes para a gente resolver ela. É só aplicar direto na fórmula. Terceiro exemplo dessa aula que nós temos, ó. Calcular a densidade do mercúrio, sabendo que a gente tem 1.360 gramas e que ele ocupa 100 centímetros cúbicos aí no espaço dele. Então, vamos lá. Agora, aqui é uma questão mais direta ainda, porque a gente nem precisa mexer na fórmula. Densidade é massa sobre volume, nós queremos saber o valor da densidade. Então, é só substituir os valores e efetuar a divisão, tá? E aí, quando a gente divide, gente, quando divide por 100, por exemplo, é só a gente repetir o número, tá bom? E pega esses dois zeros, vai ter que corresponder a 2 dígitos aqui, tá? A 2 dígitos da direita para a esquerda, ou seja, 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Ó, é massa sobre volume. Massa está em gramas,
volume centímetro cúbico. Então, gramas por centímetros cúbicos. Se aqui fosse 1.360 quilogramas e aqui fosse litros, por exemplo, nós teríamos quilogramas por litro. Se aqui fosse metro quadrado, embaixo seria metro cúbico, que seria metro cúbico, tá? Então, observem aí as grandezas. Esse detalhe das grandezas, às vezes, nem é tão... não é tão necessário, às vezes, porque no futuro vocês prestarão Enem com questões objetivas, né? Então, mas mesmo assim tem que ter cuidado, porque algumas alternativas têm algumas pegadinhas em relação às unidades, e aí a gente, às vezes, cego para marcar logo a alternativa e pular para outra questão, acaba marcando uma alternativa errada e não se percebe que a grandeza que está, a unidade que está na grandeza está errada, tá? Bom, pessoal, eu passei agora 3 questões simples, uma que calcula a massa, uma que calcula o volume e uma que calcula a densidade. Tá? São 3 questões diferentes e, ao mesmo tempo, iguais do ponto de vista matemático. Você só substitui, faz o cálculo, acabou a questão. Tem alguma dúvida, gente, nessas questões simples? Ou deu para pegar direitinho aí esses conceitos aí desse conteúdo? Deu para entender, sim? Não sei, foi só uma concepção minha, mas só que eu fiquei um pouco em dúvida na parte do volume, para descobrir o volume, porque se eu fosse fazer esse cálculo, eu ia colocar volume igual densidade vezes a massa. Aí eu fiquei um pouco confuso porque colocou dividido aí. Esse aí é uma coisa já específica criada pelas físicas? Não é nada específico, não. Ó, olha a fórmula, Samuel. Densidade, massa sobre volume, tá? Você quer saber o volume? Então, o que você vai fazer? Multiplica cruzado isso aqui, ó. Densidade vezes volume é a massa. Então, você vai passar agora a densidade dividindo, entendeu? Não é nada físico isso aqui. Isso aqui é questão de matemática, ó. A densidade está aqui, o volume está dividindo, você vai passar multiplicando. Passou multiplicando. E aí, ao mesmo tempo, você pode passar a densidade dividindo. Entendeu? Lembre-se sempre que quando você tem uma grandeza de um lado, você passa para o outro lado aqui, se você não passar ela somando, você vai ter que passar ela dividindo. Ou subtraindo ou dividindo, né? Não tem como você passar ela multiplicando se ela está na parte de cima. Por exemplo, a massa aqui. Essa massa daqui, se fosse para o outro lado, ela iria passar dividindo, ó. Então, se você passasse a massa para o outro lado, ficaria assim, ó. Densidade dividido pela massa igual a 1 sobre o volume. Porque aí você não pode colocar um zero aqui, né? Não faria sentido. Se você passasse. Aí aqui é só inverter dos dois lados, ó. Massa sobre densidade, volume sobre 1. Que é isso aqui. Mas enfim, né? Só você multiplicar cruzado e depois isolar. Isso, gente, não precisa ser calculado dessa maneira. Vamos pegar essa mesma questão aqui para mostrar para vocês essas relações matemáticas que eu fico isolando as letras, não é isso? Que às vezes talvez isso confunda vocês. Quer dizer, geralmente nós estamos acostumados em matemática a resolver as contas assim, ó. Por exemplo, a densidade é 0,7. Então eu venho aqui, no lugar da densidade eu coloco 0,7 igual, aí a massa, ó, 420 gramas. Então eu venho aqui e coloco 420 gramas. E o volume eu deixo normal. Agora eu resolvo a conta, ó. Multiplicação cruzada, 0,7 vezes o volume igual a 420. Agora a gente vai pegar o 0,7 e passar para o outro lado dividindo. Então, o volume vai ser 420 dividido para 0,7, tá? Aí, essa divisão aqui a gente já fez, né? Eu mostrei para vocês, o resultado vai dar 600. Unidade de volume, 600 centímetros cúbicos. Talvez isso confunda vocês, porque eu tenho uma mania, né? Todo professor de física geralmente adota dessa maneira aqui. A gente isola primeiro as letras para depois fazer a conta. Mas você pode substituir os números antes e fazer as contas com os números, ao invés de primeiro fazer as contas com letras, tá? A mesma coisa você pode fazer aqui, ó. Em vez de você fazer o cálculo assim, nessa questão você pode vir aqui, ó. A densidade da questão é 7,8. A massa você não tem, mas você tem o volume que é 650. É só você multiplicar cruzado. M é 7,8 vezes 650, que é a mesma coisa que vai aparecer aqui, ó. E aí é só multiplicar
5.070, tá? Gramas. Então, assim, pode ser que isso seja um fator que possa confundir vocês, mas é um costume que eu tenho. Eu isolo a letra sempre que possível e depois eu faço só as contas. Eu não preciso ficar fazendo contas com os números, eu só isolo a letra que eu preciso, tá? Mas isso não precisa ser feito assim como eu mostrei para vocês agora. Você pode substituir os números e fazer a equação com eles, tá? Ficou claro agora, Samuel, a diferença entre os dois? Sim, ficou claro, Certo? obrigado. Então, eu vou tentar fazer, vamos fazer a próxima questão, eu vou tentar fazer dos dois jeitos para vocês verem qual é a diferença básica entre os dois, tá? Ó, a questão 7 aqui, esse exemplo 4, que seria a questão 7 de uma lista que eu tenho aqui, diz o seguinte, ó, um líquido com volume de 10,7 ml tem massa igual a 9,42 gramas. O líquido pode ser octano, etanol e benzeno, cujas densidades são respectivamente em gramas por centímetros cúbicos. Observem aqui, ó, significa dizer que aqui nós já vamos ter que fazer uma conversão dessas ml aqui para centímetros cúbicos, tá? E aí ele dá os valores aqui, ó, das densidades. Aí ele quer saber qual é o líquido em questão e pede para a gente justificar sua resposta através de cálculos, tá? Aí ele fala que esse líquido aqui é o benzeno. Na verdade, isso aqui já é a resposta, tá? É o gabarito dela. Então, a gente já sabe que é o benzeno, mas como que a gente vai chegar nesse resultado? Da mesma forma que a gente calculou os outros, tá? Vejam só, o líquido é 10,7 ml. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber quanto que vale ml em, nesse caso aqui, ó, centímetros cúbicos. Então, por exemplo, eu não lembro. Então, vocês podem entrar no Google. Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês, ó. Vou mostrar minha tela aqui para vocês. Aí para vocês verem assim, eu não lembro. Então, o que eu faço? Gente, quando vocês não lembram, vocês podem fazer isso aqui, ó. Vocês podem fazer isso tanto no celular quanto num computador, tá? Então, deixa eu mostrar aqui a tela inteira. Vocês estão vendo a tela inteira já? Não, peraí, está carregando aqui, né? Então, vamos lá. Então, vocês podem fazer isso aqui. ml em centímetros cúbicos, tá? Vocês podem escrever isso aqui, ó. 1 mililitro é 1 centímetros cúbicos. Então, na verdade, essa questão que a gente vai fazer agora, essa aqui em particular, ela vai ser bem interessante porque, na verdade, a gente vai ver isso aqui, ó. O volume, que é 10,7 ml, na verdade é a mesma coisa que 10,7 centímetros cúbicos. Tá? Isso é interessante, gente, essa pesquisa. Você não tem obrigação de saber tudo de cabeça, mas é interessante que quando você pesquisa, você vai no Google, pesquisa e tal, o seu cérebro vai gravar isso aqui. Você vai começar a gravar esse conteúdo, toda essa pesquisa que você faz, isso vai ficando gravado no cérebro. Então, é importante que vocês façam essa pesquisa. Vocês não são obrigados a lembrar de todas as coisas, mas não lembrou, gente? Entra lá no Google, dá uma pesquisada, que vocês vão entender o que está sendo explicado e aprender, né, os conteúdos através da pesquisa. É muito importante isso aí, tá? Mas vamos lá. Então, a gente já sabe agora que um ml é equivalente a 1 centímetros cúbicos, ou seja, 10,7 ml são 10,7 centímetros cúbicos. Esse é o volume. Nós sabemos que a massa do líquido, de acordo com a questão, é 9,42. A gente quer saber qual é o valor da densidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular. Ó. Densidade é igual a massa sobre volume. Como a gente já quer saber a densidade, eu não preciso fazer aquele negócio de isolar variável, né? Já posso substituir direto. A massa é 9,42 e o volume é 10,7, tá? Agora é só você efetuar a divisão. Se você efetuar a divisão, você vai encontrar 9,42 dividido para 10,7, o resultado é 0,88, tá? Que é isso aqui, ó. 0,88 aproximadamente. Observem aqui gramas por centímetros cúbicos, tá? Gramas, e aí poderia escrever aqui gramas por centímetros cúbicos
porque ele está pedindo aqui, mas eu poderia escrever também ml, porque eu sei que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, então não modifica. Os dois são equivalentes. Pronto. Dessas 3 alternativas aqui, a que mais se aproxima de 88, ó, é esse terceiro aqui, ó. E o terceiro líquido, ó, é o benzeno, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, aqui o líquido ele é o benzeno, porque a densidade que mais se aproxima aí é a dele, tá bom, gente? Ficou alguma dúvida, pessoal? Senhor, até agora Sim? não. Beleza, então, viu como esse conteúdo é tranquilo? É como o senhor falou, né? É no exercício que vai surgir. Na hora que o professor está fazendo, tudo parece a mil maravilhas, né? Tudo parece fácil. Vamos supor que vocês peguem essa questão para fazer. Aqui já ia bugar o aluno aqui. Putz, está aqui em ml, mas isso aqui está em centímetros cúbicos. O que eu faço, né? E aí, então façam isso que eu fiz e mostrei para vocês. Ó. Não lembro? Vou lá no Google, pesquiso e encontro, tá? Porque dá para fazer, gente, isso aqui. Dessa forma, nessa pesquisa, tá? Quando vocês entrarem na faculdade, por exemplo, vocês vão ver que vocês vão ter que estar pesquisando coisa direto, tá? Muita coisa vocês vão ter que estar pesquisando, porque nem tudo que o professor dá aula na sala de aula, ou melhor, tudo que o professor dá aula não é o suficiente ainda para você, por exemplo, tirar uma boa nota na faculdade. Vocês vão se deparar com esse problema aí, vocês vão ter que estudar muito sozinho, tá? Então já é uma dica aí para o futuro de vocês estarem preparados para quando entrar na faculdade. Vamos para a questão 8 agora, o exemplo 5, que é a questão 8. Ó. Um sólido flutuará no líquido que for mais denso que ele. Isso aqui já é uma afirmação, tá? Não é uma pergunta, é uma afirmação. O volume de uma amostra de calcita pesando 35,6 gramas é de 12,9, tá bom? Em qual dos seguintes líquidos haverá flutuação da calcita? O tetracloreto de carbono, ele dá a densidade, o brometo de metileno, ele dá a densidade aqui, e o tetrabromo de etano, tá? Aqui ele também dá densidade, iodeto de metileno, também aqui tem a densidade. Ele dá 1, 2, 3, 4 substâncias líquidas, e aí a gente vai verificar se ele vai flutuar ou não. Justifique sua resposta sobre este cálculo. Então ele já fala aqui qual é a resposta, tá? Uma coisa interessante dessa questão. Eu, particularmente, não faço ideia do que é calcita, tá? Então, deixa eu até pesquisar aqui no Google aqui, o que é calcita aqui, para a gente entender o que é isso. Ó, calcita é um mineral com composição química, tá? De Ca, eu não lembro o que é Ca, vocês lembram o que é Ca na química? Eu só lembro o CO, que é o gás carbônico aqui com O3 aqui. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. É essas pedrinhas aqui, bonitinha. É mineral com essa composição química aqui, ó. Oi? Eu acho que é cálcio. É cálcio. O Ca é cálcio? Eu não lembro, não. Eu não lembrava qual que era na tabela. É cálcio mesmo. Tá aqui, né? A fonte de cálcio e cal. Então é isso aí. Aí um detalhe importante. Gente, vamos lá. Então a questão ela pergunta o seguinte. Essa pedrinha vai flutuar em qual desses líquidos aqui? A gente já sabe a resposta, mas deixa eu perguntar para vocês. Se vocês fossem fazer sozinhos essa questão, alguém tem ideia de como proceder nessa questão? Eu ia analisar pelo volume, densidade da água, que seria 1. Então, eu acho que se o objeto tivesse uma densidade maior do que 1, ele afundaria. E se tivesse menor do que 1, eu acho que ele flutuaria. Certo. Samuel, a sua ideia é boa, mas ela só não resolveria porque você precisa ver que são... Peraí, deixa eu explicar, terminar isso aqui. Você só precisa ver que não é água aqui. Você tem outros materiais. Por exemplo, o tetracloreto de carbono, tá? É um outro líquido. Não é água, entendeu? A sua ideia é muito boa, mas você tem que comparar não com a da água. Você tem que comparar com esses aqui, ó. Se você compara com a da água, você vai saber se essa pedrinha vai afundar na água ou não, entendeu? Então, basicamente, você vai ter que seguir um caminho aqui diferente. Mas vamos ver. O que é, Thiago? Vamos ver se o Thiago tem outra ideia aí. Vamos lá. A massa ele já deu. Massa tá aqui. Agora esse 12,9 eu considerei como volume, que ela ocupa, entendeu? Mas é isso mesmo, é o volume.
Então, basicamente, para fazer dividir? Isso mesmo. Você vai substituir na fórmula, né? Densidade é a massa, que é 35,6, pelo volume, que é 12,9, tá? Aí eu já vou dividir aqui na calculadora, vocês podem conferir aí também. É importante que vocês confiram, né? O resultado dá 2,76, mais ou menos, tá? Aproximadamente 2,76. Que é isso aqui, ó. Então, só deixando claro para vocês, a comparação que o Samuel fez é a mesma comparação que a gente vai fazer, só que ele falou da água, a gente vai fazer aqui com outros materiais, ó. A gente tem que lembrar o seguinte, ó. O sólido vai flutuar no líquido quando o líquido for mais denso que ele. Ou seja, se a densidade é 2,76, eu vou observar, por exemplo, ó, a densidade desse primeiro aqui, ó, é 1,6. Então, vai afundar. A densidade do metileno aqui é menor, então vai afundar. A densidade do tetrabromo aqui, ele é maior, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui que é maior, 2,96? Então, esse aqui não vai afundar, porque esse aqui é mais denso. Então, sobre o tetrabromo, ele vai fazer o quê? Flutuar. E no iodeto de metileno, 3,33, que é maior do que esse, então vai também flutuar sobre o iodeto, tá certo, gente? Então, essa questão é uma questão, ela é bem boba, né? Se você parar para pensar, mas você precisa lembrar de duas coisas: como você calcula a densidade e você precisa comparar. Porque a questão já fala para você que se a densidade do líquido, tá, for maior do que a do sólido, então o sólido vai flutuar. Então, já fala para você essa afirmação. Você não precisa nem saber disso, você só precisa saber fazer o quê? Calcular a densidade, e aí depois você sai comparando. Esse e esse aqui, o tetracloreto de carbono e o brometo de metileno, ele vai afundar, porque ele é mais denso do que esses dois líquidos, e o tetrabromo de etano, e no iodeto de metileno, ele vai flutuar, porque existe uma densidade bem menor. Então, só essa comparação a gente já é o suficiente aí para a gente entender aí esse conceito, né, da densidade, que é muito importante. Lembre-se que quanto maior a densidade, ele tende a permanecer na parte de baixo do sistema, tá? Quanto menor a densidade, ele tende a flutuar em cima do que é mais denso, tá certo? Não confundir, por exemplo, você pegar... Vamos pegar assim, vamos pensar no seguinte: madeira e ferro. Você pegar um cilindro, você faz um cilindro de madeira, e aí você coloca o ferro em cima do cilindro de madeira, tá? Então, no caso dos sólidos, eles não vão, tipo assim, não vão trocar de lugar. O sólido aqui, ele não derrete e vem para baixo aqui, o ferro sólido não vem para baixo da madeira automaticamente. Essa é uma propriedade de líquidos, tá, gente? É uma comparação de líquidos e sólidos, tá? Entre sólidos, são comparações totalmente diferentes. Geralmente, a gente viu lá o das barras, quando você tem dois sólidos distintos conectados, quando você tem um peso em cima, a tendência deles sofrer uma alteração, tá? E aí, quando a gente estiver estudando ano que vem, nós vamos falar sobre dilatação térmica, e aí vamos falar um pouco mais sobre as ligas metálicas, por exemplo, em que você une dois componentes diferentes, por exemplo, ferro e alumínio. E aí, a partir do momento em que esses elementos são submetidos a uma mudança de temperatura, ocorre dilatação, eles aumentam ou se contraem, e aí causa um efeito parecido com o efeito daquele que a gente viu com o peso em cima das barras de ferro, tá? Mas isso a gente vai deixar para o próximo ano. Então vamos continuar aqui com densidade. E aí o próximo exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, também é um exemplo não tão complexo, mas é um exemplo que a gente tem que fazer uma coisa antes de calcular, usar a fórmula da densidade, que é o seguinte: um bloco de ferro, ele fala que a densidade tem as seguintes dimensões: 20 por 30 por 15. Então, basicamente, esse bloco de ferro, ele tem essas dimensões aqui, ó. Ele é quase como se fosse um cubo. Na verdade, ele é um paralelepípedo, tá? Ele tem 20 por 30 por 15, tá? E aí ele pede para a gente determinar a massa do bloco. Lembre-se que densidade é massa sobre volume. Nós queremos saber a massa,
E aí, observe, nós temos a densidade 7,6. Nós queremos saber quanto que vale a massa, desculpa, a gente não sabe a massa, então eu buguei. Então, o volume a gente não sabe também. Então, como que eu calculo o volume? Gente, figuras de 3 dimensões, cubo, paralelepípedo, o volume é só multiplicar os 3 lados, ou seja, 20 vezes 30 vezes 15. Então, é só multiplicar que dá certo. Ó. 2 vezes 15 é 30. 30 vezes 3 dá 90. Aí a gente acrescenta os 2 zeros aqui. Ó. Então, vai dar 9.000 centímetros cúbicos, tá? Tá vendo que aqui está em centímetros cúbicos e aqui também? Então, tá ok, não precisa fazer conversão. Então, é só colocar aqui, ó, 9.000 centímetros cúbicos. Portanto, a massa vai ser igual ao quê? 7,6 vezes os 9.000. Só você multiplicar cruzado, tá? E aí, multiplicando isso aqui, 9, ó, vou pegar aqui, ó, 9, vezes 7,6. 9 vezes 6 dá 54, vai 5. 9 vezes 7, 63. Mais 5, 68, tá? Como tem um dígito após a vírgula aqui, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo esses 3 zeros que aparecem aqui no 9.000? Eu vou só colocar aqui, ó, 1, 2, 3 zeros, tá? Porque se eu multiplicar por zero, vai dar zero, então não vai mudar muita coisa. Bom, aqui tem um detalhe, ó. Nós temos um dígito após a vírgula, então ele vai pegar um dos zeros aqui, então vai ficar esse valorzinho aqui, ó, 68.400, 68.400, tá? Só que isso aqui está em que unidade, ó? Gramas. E aí nós precisamos converter para o quê? Quilogramas, já que ele pede a resposta em quilogramas. Para transformar de gramas para quilogramas, o que a gente faz? A gente divide por 1.000, tá? Dividindo isso aqui por 1.000, fica 68,4 quilogramas. É só dividir por 1.000, tá? Lembrando que são 3 casas decimais, então ficaria 3 zeros, então fica 3 casas decimais após a vírgula, então esses 2 zeros aqui, eles podem ser descartados, tá? Então essa questão eu quis trazer ela para vocês, justamente para vocês verem que é possível calcular a densidade, tá? Envolvendo densidade, com relação a não saber o volume. Se você souber o formato do objeto, você consegue calcular o volume do objeto. Eu acredito que vocês já devem ter estudado volumes. Se não estudaram ainda volumes, vocês irão estudar em matemática, tá? Lembrando que na física, geralmente, o volume que nós precisamos calcular, eles são volumes fáceis. Não são volumes tão difíceis quanto nós estudamos em matemática, porque o foco não é avaliá-los para calcular volume, é avaliar a questão física, né, que é a densidade. Densidade é massa sobre volume. Então, é importante deixar isso claro para vocês, tá? Ficou alguma dúvida, gente, em relação a essa questão? Não. Tudo tranquilo. Não. Só é longa, mas Tranquilo. é de boa até, eu acho. E vão se acostumando, porque lá no terceiro ano tem umas questões muito grandes de calcular. Vocês viram aquela última questão que eu fiz na aula, né? Vocês lembram? Naquela aula lá que a gente fez uma questão gigantesca. Eu resolvi ela até 2 vezes para vocês verem, né? Que é com 2 densidades, tá? Bom, então, gente, eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Logo, logo eu vou estar postando essa aula aqui no YouTube, para vocês que quiserem rever a aula, vocês podem entrar lá e rever ela, tá bom? Eu vou estar encerrando aqui a chamada, eu vou estar fazendo a chamada online, então vou encerrar aqui a gravação, e aí eu vou estar daqui a pouco enviando alguns exercícios para vocês. Então, eu aviso lá no grupo do WhatsApp quando os exercícios estiverem prontos na plataforma para vocês resolverem para mim, tá bom? Então, deixa eu terminar aqui a gravação.